Olá pessoal, nesta aula nós vamos criar um pequeno cenário de rede local com alguns equipamentos, serviços e um plano de endereçamento IP. Vamos primeiramente distribuir os equipamentos no cenário. Um switch. Aqui no grupo de switches nós sempre usamos esse modelo aqui 2960 nos nossos cenários. Servidor no grupo de dispositivos de usuário. Então, aqui estão servidores, PCs, notebooks, impressoras, são os equipamentos que normalmente a gente utiliza. Tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar um servidor. PCs. Vou pegar aqui 2 PCs de exemplo nessa pequena rede. Fazer a conexão de todos os dispositivos no switch, utilizando o grupo de conexões e o cabo de rede direto, que é representado por este indicador aqui, por esse símbolo. Clicando no equipamento, vou escolher a placa de rede e alguma porta no switch. Pode ser qualquer porta, com exceção da de console, que é uma porta de configuração. Tá? Pode ser qualquer porta Ethernet. Vou fazer as conexões pelas portas iniciais. Então aqui vou escolher a porta número 1 e assim sucessivamente. Placa Ethernet e o terceiro PC. Pronto. Todos conectados. Num primeiro momento, as conexões no switch ficam laranja e alguns segundos depois elas ficam verdes. Isso é normal em switches gerenciáveis. No indicador aqui do cenário, está solicitando um plano de endereçamento IP com IP privado de classe B. Então, a gente precisa atentar bastante a tipo de IP e que classe que é. Olhando na nossa tabelinha de IPs, nós estamos vendo aqui a divisão por classes. Nesse exercício ele está pedindo o IP de classe B. O de classe B, ele varia de 128 do primeiro octeto a 191, mas eu não posso usar qualquer um dessa faixa. Eu preciso usar os especificados para redes privadas. Então, nessa segunda tabelinha, para montagem de redes privadas, eu tenho à disposição para a classe B essa faixa de 172.16 até 172.31. No nosso cenário, nós vamos usar 172.16. Tá? Vai ser nosso IP base. E aqui um plano indicando faixas para os dispositivos presentes no nosso cenário. Uma faixa para servidores, uma faixa para PCs e sempre a gente reserva o primeiro IP para o gateway. Vamos iniciar a configuração pelo servidor, colocando o IP fixo. Servidores sempre possuem IPs fixos. Clicando no servidor, indo na aba Desktop, vou acionar aqui o ícone de configuração de IP. E aí informar os campos desejados. 172 já foi com o nosso plano. 02 é o IP que será destinado para o servidor. Por que o 02? Os servidores irão ocupar a faixinha do 2 ao 9, lembrando que a gente está trabalhando somente com esse último octeto aqui. O gateway, apesar de não estar sendo utilizado nesse cenário, nós iremos já deixar reservado o final 1. E o DNS será configurado para esse mesmo servidor. Então aqui eu coloco o IP do servidor DNS, que neste exemplo é o mesmo servidor que a gente está configurando. Terminada a configuração do servidor, vamos atribuir aqui os serviços. Para esse servidor, nós iremos configurar 3 serviços. O primeiro deles é um fornecimento de IPs para clientes, que a gente chama de DHCP. O serviço de DHCP é aquele que pode distribuir IPs para clientes dessa rede. Para acioná-lo, configurá-lo, iremos na aba Serviços, no item DHCP, preencher alguns campos, que são
ligar aqui o serviço, preencher o gateway caso eu tenha, e nós temos reservado aqui o IP número 1 para o gateway, preencho o DNS 172.16.0.2 e a faixa de IPs reservadas para essa distribuição, aí de acordo com o nosso plano. O nosso plano está indicando que os PCs receberão do 100 ao 199. Então, o primeiro IP da faixa será o número 100. E aqui a quantidade de usuários presentes nesse intervalo também é 100. Feita essa configuração, só salvar e o serviço já está pronto. Podemos checar. Nos clientes, abrimos a configuração de IP também na aba Desktop. Nesse caso, acionei aqui o do primeiro PC. Vou na configuração de IP e solicito que o PC receba o IP de forma automática, ou seja, através do serviço de DHCP. Se ele estiver corretamente configurado, irá vir uma mensagem com essa indicação e observa se todos os campos foram preenchidos adequadamente. O IP dentro da faixa, se a máscara está correta para a minha rede, se o gateway está correto e se o DNS também. Dando tudo certo, significa que meu serviço de DHCP foi feito corretamente. Aproveito para fazer com a segunda máquina também. Então, o serviço de DHCP está feito. Vou executar agora o serviço de web. Web é um serviço que o servidor disponibiliza páginas web para serem acessadas pela rede. Acionando todos esses serviços estão baseados nesse mesmo servidor, neste exemplo. O serviço web está indicado aqui também na aba Serviços de nosso servidor, no item HTTP. A gente pode observar que o serviço web já vem configurado por padrão, e inclusive tem várias páginas já criadas de exemplo. Quando o exercício solicitar uma atividade web, eu peço a vocês que façam uma edição nesse arquivo, index.html, que é a página inicial do nosso portal, para promover alguma modificação. Então, clicando nesse edit, ele abrirá a página de exemplo. Peço uma pequena modificação para caracterizar uma página personalizada. Vou colocar aqui uma pequena modificação, só no texto, trocar uma cor só para não ficar igual. Então, a modificação que foi feita nessa página de exemplo foi essa daqui. Alterei o texto e troquei a cor da fonte. É necessário salvar, neste caso, e ele vai solicitar aqui uma autorização para sobregravação. Feito isso, o serviço já está disponibilizado. Para fazer o teste, eu irei no PC cliente, na aba Desktop, no navegador. Dentro desse navegador, como a gente não tem o registro de DNS ainda, vou acessar o servidor pelo IP que foi atribuído a ele, neste caso 172.16.0.2. E a página personalizada terá que vir carregada. Isso indica que meu serviço web está corretamente configurado. Agora, na última etapa dessa atividade, vamos configurar um serviço de DNS, que é uma tradução, uma resolução de nomes. Todos os serviços estão baseados nesse mesmo servidor. Também na aba Serviços, no item DNS. Vou preencher estes campos aqui, que são ligar o serviço, registrar um nome. Aí o nome, peço para que vocês façam um nome baseado numa URL. Então, nesse caso aqui, eu vou colocar como exemplo www.fatec.com.br e indicar o endereço do servidor web, 172, no nosso caso aqui, 16.0.2, e adicionar.
Neste exemplo, nós ligamos no serviço, configuramos aqui, registramos um nome e atribuímos o IP do servidor web. E clicando no botão adicionar, ele gerou o serviço aqui de DNS. A partir de agora, qualquer máquina que tenha acesso a esse servidor DNS e digitar o www.fatec.com.br, ele vai ser direcionado para este servidor. Podemos testá-lo. Lá no PC do usuário, abro novamente o navegador e digito a URL cadastrada, fatec.com.br, e a página terá que vir carregada. Como complemento da configuração, é necessário que a gente documente os elementos trabalhados no exercício. Servidor sempre tem que ter IPs fixos. Então, o IP que foi carregado nesse servidor foi este. Quais os serviços que foram atribuídos a ele? Serviço de fornecimento de IPs, DHCP, serviço de servidor web e o serviço de DNS. Tudo isso, juntamente com o plano de endereçamento IP, faz parte da documentação necessária para a composição do exercício.